Sempre que alguém diz duas esposas, duas vidas, pensa que sabe o fim. Mas hoje você vai ver como o destino escreve com ferro em vez de tinta. Ele se casou com outra, e por anos cada uma viveu num teatro de pequenas verdades e grandes segredos. Até que um telefonema, um convite e uma foto mudam tudo numa única noite. Não é só ciúme, é honra ferida, escolhas que assombram uma verdade que ninguém queria encarar. Fique comigo. Em 55 segundos eu vou te levar para dentro de um salão silencioso, onde duas mulheres descobrem que não lutam apenas por um homem, lutam pela própria identidade. E a reviravolta é tão dolorosa quanto inevitável. Não pisque. A música de casamento ecoava como um lamento disfarçado de alegria. Luzes douradas desciam do teto como fios de destino trançados por mãos invisíveis. No centro do salão, ele sorria, um sorriso que parecia perfeito demais para ser verdadeiro. À esquerda, Clara, a primeira esposa, observava de longe com o coração dividido entre dignidade e desespero. À direita, Isabela, a nova noiva, apertava o buquê com força, sem imaginar que o perfume das flores seria o mesmo cheiro do confronto que se aproximava. As pessoas riam, brindavam, registravam tudo em celulares. Nenhuma câmera, porém, capturava o silêncio que nascia dentro das duas mulheres. Clara não tinha sido convidada. O destino a empurrou até ali, como se dissesse: hoje você vai olhar nos olhos da mulher que tomou o seu lugar. Ela vestia um casaco escuro, simples, quase invisível entre os convidados luxuosos. Mas o olhar dela queimava, um fogo silencioso que nenhum vestido branco poderia apagar. Enquanto o mestre de cerimônias anunciava o brinde, Clara caminhou lentamente até a mesa principal. Cada passo soava como um relógio contando o tempo que ela perdeu acreditando em promessas. Os olhos de Isabela encontraram os dela, e o mundo parou. Não havia ódio puro, havia algo mais complexo: curiosidade, medo e um reconhecimento cruel de que as duas tinham amado o mesmo homem por razões diferentes. Clara, pela lembrança; Isabela, pela esperança. Eu só quero olhar para ele pela última vez, sussurrou Clara para si mesma, mas o destino raramente obedece a pedidos suaves. De repente, a música cessou. O microfone chiou. O homem entre elas percebeu. O salão, antes cheio de risadas, mergulhou num silêncio que podia cortar. Ele deu um passo à frente, confuso, tentando sorrir, mas o rosto de Clara dizia tudo, um livro inteiro de dor escrito em lágrimas. Isabela colocou o buquê sobre a mesa. Quem é você? Perguntou, com voz que tremia entre gentileza e instinto. Clara respirou fundo. Sou o capítulo que ele tentou apagar. O murmúrio percorreu o salão como vento entre velas. Alguém deixou cair uma taça. O som do vidro quebrando pareceu pontuar a verdade. O homem tentou intervir, mas cada palavra morria antes de nascer. As duas mulheres permaneceram frente a frente, duas versões de um mesmo amor, separadas apenas pela coragem de dizer a verdade. Clara tirou algo do bolso, uma fotografia antiga. Ela colocou sobre a mesa, diante de Isabela. Foi aqui que tudo começou, disse, com a voz quase em prece. Na foto, ele e Clara sorriam diante da mesma igreja onde agora festejavam outro casamento. O tempo parou. Isabela olhou para a imagem, depois para o homem. Os convidados assistiam como se estivessem presos a uma peça impossível de abandonar. Clara não chorava mais. Lágrimas exigem esperança, e a dela já tinha morrido. Mas Isabela chorou, não por ciúme, e sim por empatia. Porque naquele instante ela compreendeu que estava vivendo a continuação de uma história interrompida. O homem tentou se justificar, balbuciando algo sobre destino, sobre circunstâncias, sobre erros que todos cometem. Mas nenhuma palavra consegue remendar o tecido rasgado da confiança. Clara apenas deu meia volta. Antes de sair, olhou para Isabela e disse: ele vai te prometer o mundo. Só não se esqueça de perguntar o que ele esconde no bolso. E foi embora, deixando no ar o eco da dignidade. As luzes voltaram a piscar. O DJ tentou retomar a música, mas o clima tinha mudado. A festa continuou por instinto, mas ninguém mais acreditava no brilho das luzes. O destino tinha feito seu papel. Colocará as duas mulheres frente a frente, não para brigar, mas para se verem como espelhos quebrados da mesma história. O homem ficou sozinho no centro do salão, cercado por aplausos falsos, silêncios verdadeiros. Lá fora, Clara parou sob a chuva leve.
O vestido escuro grudava em sua pele, mas ela respirava como quem acabará de escapar de uma prisão invisível. Agora acabou, disse baixinho. Mas, no fundo, sabia que certos fins são apenas o começo de um novo silêncio. A chuva caía fina, como se o céu chorasse no lugar de quem já não podia. Clara caminhava pelas ruas vazias, os saltos afundando nas poças d'água, o coração leve e pesado ao mesmo tempo. Cada gota no rosto parecia lavar um pedaço da dor que a festa deixará. O vestido escuro, encharcado, colava em seu corpo como um lembrete do que ela tinha sido e do que nunca mais seria. Ela parou diante de uma vitrine iluminada. Lá dentro, um espelho grande refletia sua imagem, cansada, despenteada, mas viva. E, por um instante, ela viu algo além do reflexo, a mulher que sobreviveu à mentira. Talvez o destino não tenha me punido, pensou. Talvez ele só tenha me acordado. Do outro lado da cidade, Isabela ainda estava sentada na mesma cadeira, o buquê agora esquecido sobre a mesa. O salão esvaziava-se lentamente, como se o ar estivesse pesado demais para sustentar novas risadas. Ela olhava para a fotografia que Clara deixará. Não via uma ameaça, via um aviso. As lágrimas a tinham secado, e no lugar delas nasceu uma pergunta. Quem sou eu quando o amor que escolhi me engana? O homem entrou na sala privada atrás dela, terno amassado, olhar suplicante. Eu posso explicar, começou, mas a voz dele tremia como vidro prestes a quebrar. Isabela o interrompeu. A explicar que você amou 2 vezes, o que nunca amou de verdade. Ele baixou a cabeça. Errei. Não. Ela levantou-se devagar, a postura firme. Você escolheu. Erro é tropeço. Escolha é caminho. Enquanto isso, Clara seguia pela rua até chegar a uma pequena ponte sobre o rio. As luzes refletiam na água turva, lembrando os dias em que acreditava que tudo brilhava. Ela tirou do bolso a aliança antiga, aquela que um dia simbolizou a eternidade, e a segurou entre os dedos. Fim de cena, murmurou, e deixou o anel cair. O som metálico desapareceu sob a chuva, engolido pela correnteza. Mas o destino, que adora ironias, ainda não tinha fechado o livro. Horas depois, um táxi parou na mesma rua onde Isabela vivia. A janela se abriu. Por um instante, o motorista olhou para o banco de trás. Clara observava a casa iluminada, sem rancor. Havia apenas um tipo de curiosidade, não sobre ele, mas sobre si mesma. Ela percebeu que não odiava Isabela. No fundo, havia algo de libertador em saber que ambas foram enganadas pelo mesmo conto. E essa compreensão, paradoxalmente, a fez sentir-se inteira. Dentro da casa, Isabela estava sozinha, segurando o anel que o homem tirara para começar do zero. Ela o colocou sobre a mesa, respirou fundo e pegou o celular. Digitou uma mensagem curta. Você não perdeu 2 mulheres. Perdeu 2 chances de ser um homem de verdade. Apertou enviar e apagou o número logo em seguida. Naquela noite, as 2 mulheres olharam o mesmo céu chuvoso, separadas por quilômetros, unidas pelo mesmo sentimento, liberdade disfarçada de dor. Porque há amores que não morrem, apenas mudam de endereço. No dia seguinte, Clara acordou com o sol atravessando a janela do quarto simples que agora chamava de lar. Preparou o café, abriu o laptop antigo e começou a escrever. Não sobre ele, mas sobre o que aprendeu. Talvez a cura não venha de esquecer, digitou, mas de entender. E cada palavra era uma semente de um novo começo. Já Isabela, em seu apartamento elegante, observava a mesma luz da manhã atravessar o vidro. Pela primeira vez, ela se sentiu dona de si. No espelho, ainda havia dor, mas também uma serenidade que o amor nunca lhe deu. Ambas, sem saber, tinham vencido o mesmo inimigo, a ilusão. E o destino, que gosta de finais poéticos, as fez cruzar a mesma rua dias depois, sem se verem, sem precisarem se ver. 2 mulheres reconstruídas pelo mesmo colapso. 2 verdades que o tempo finalmente colocou no lugar certo. O tempo passou devagar, como se o mundo tivesse aprendido a respirar junto com elas. Os dias que antes pesavam como pedra agora pareciam folhas levadas pelo vento. Clara já não contava as horas. Isabela já não esperava mensagens. O amor que as feriu se tornará uma cicatriz, feia, mas firme, lembrando que a dor também é prova de vida. Numa tarde clara,
Clara voltou ao mesmo rio. O sol refletia na água como se quisesse pedir desculpas pela chuva daquele dia. Ela sorriu. Não o sorriso que se oferece a alguém, mas aquele que nasce quando a alma entende o próprio valor. De repente, uma criança passou correndo e deixou cair um pequeno espelho de brinquedo. Clara o pegou, limpou o vidro e viu seu rosto ali, cansado, sereno, humano. Pela primeira vez, gostou do que viu. Do outro lado da cidade, Isabela abria as janelas do apartamento. O ar fresco entrou, junto com o som das ruas vivas. Ela sentou-se à mesa, pegou uma folha em branco e escreveu: Nem toda perda é o fim. Às vezes é o começo da verdade. Dobrou o papel e o colocou numa caixa, a mesma onde guardava o convite de casamento que nunca jogou fora. Não por saudade, mas porque cada ferida merece um memorial de aprendizado. Ambas seguiram. Clara começou a dar aulas de escrita, ajudando outras mulheres a contar suas histórias. Isabela abriu um ateliê de flores, raízes, o nome escolhido para lembrar que beleza e dor crescem do mesmo chão. Nenhuma delas voltou a encontrar o homem que as ligara. Mas às vezes o destino, silencioso, deixava sinais, um perfume familiar na rua, um olhar de desconhecido que lembrava o passado. Elas sorriam, sabiam que o tempo havia se encarregado de tudo o que restava dizer. E quando a noite chegava, ambas, sem saber, olhavam para a mesma lua, não para lembrar, mas para agradecer, porque o verdadeiro reencontro não é com quem te deixou, mas com quem você se tornou depois que ele se foi. A história começou com um triângulo, um homem, duas promessas e o destino rindo nas sombras. Mas termina com algo maior, duas mulheres que aprenderam que o amor verdadeiro não precisa de testemunhas, precisa de coragem. Clara descobriu que dignidade também é forma de amar. Isabela percebeu que perdoar não é voltar atrás, é seguir em frente sem carregar quem ficou preso no passado. E o homem? Ele virou lembrança, necessária para que o destino cumprisse o que o orgulho nunca permitiria: a libertação. O destino não erra, ele ensina. Ele coloca as pessoas erradas no caminho certo para que a gente aprenda a dizer chega sem precisar gritar. Quando o amor se transforma em espelho, você enxerga não quem te deixou, mas quem você se tornou. Se você chegou até aqui, lembre-se: coração partido à dor não é o fim da história, é o capítulo onde você desperta. Fogo cada lágrima é um ensaio para o sorriso que virá. Lua crescente e o silêncio. O silêncio é o som da alma finalmente em paz. Então, da próxima vez que o destino te quebrar, agradeça. Ele não está te punindo, está te editando. Porque algumas histórias só se tornam eternas quando você aprende a escrever o próprio final.